Olá a todos, a todas. Um grande carinho estar aqui nesse momento, nesse dia, para falar com vocês, conversar com vocês sobre essa temática que também compõe as práticas integrativas e complementares em saúde. Então, nesse encontro, falaremos, conversaremos e trocaremos ideias sobre o Reiki e como o Reiki pode ajudar dentro dessa situação que a gente vive hoje de pandemia e em qualquer outra situação. De antemão, eu agradeço o convite, para estar aqui com vocês, para gravar essa aula, essa palestra, e construir esse momento com essa ferramenta, esse sistema de tratamento e também de cura que compõe as PICs, as conhecidas PICs. Vou falar um pouquinho de mim para vocês, para que vocês saibam quem é a Marina, que está aqui para conversar. Eu sou fisioterapeuta de formação, especialista em algumas áreas, dentre elas a acupuntura e a eletroacupuntura. Tenho várias formações na área de práticas integrativas e complementares. Sou mestre e doutora em psicologia social. Tenho a honra de fazer parte de 3 grupos de extensão e pesquisa na Universidade Federal do Espírito Santo. Um deles com a meditação, o MeditaUFES, o outro o PICS-UFES, coordenado pela professora Magda, e o terceiro também em relação às PICs, a gente construindo esse grupo de pesquisa. Então, nesse momento, eu quero compartilhar um pouco do meu saber. Eu sei que tem vários nos assistindo, que possivelmente depois irão assistir, que são reikianos, e isso me deixa muito feliz. E para aqueles que ainda não conhecem o Reiki, falaremos um pouquinho dessa ferramenta sensacional que eu utilizo na minha vida diária, no meu estilo de vida, e também para o atendimento aos meus pacientes. Bom, então, o Reiki, essa ferramenta, esse sistema de terapia, no japonês, é uma ferramenta japonesa, o kanji, para se escrever o Reiki é uma tradução, assim como vocês estão lendo aqui no slide, mas o kanji, para falar sobre essa palavra, segmentar e fundir essa palavra, é esse que vocês estão vendo aqui entre essas mãos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu assisti várias das palestras oferecidas por esse programa, que contemplaram várias das práticas integrativas, e hoje a gente conversando sobre essa, tentando mostrar o quanto essas práticas, elas auxiliam no processo em que estamos vivendo durante a pandemia. Auxiliam usuários finais, profissionais de saúde, e todos aqueles que de algum momento, em linha de frente ou não, estejam vivendo essa situação de estresse, de insegurança, de temor em relação à pandemia que tanto nos assola. E lembrar que o Reiki ele é utilizado por toda a nossa vida, mas especialmente nessa fase em que estamos vivendo, ele traz uma situação de consolo, de afago, de calma e de leveza, para que a gente possa também passar pelos desafios e as situações com mais tranquilidade, mais calma. O Ministério da Saúde, através da portaria 849, em 2017, incluiu o Reiki junto com outras práticas, outros sistemas terapêuticos, nas PICs. É uma história recente de inclusão, são 3 anos, então, nessa portaria. E vou falar um pouquinho, para quem não conhece, de onde surgiu, então, o Reiki, essa ferramenta, esse sistema terapêutico difundido no mundo todo, hoje muito inserido no contexto acadêmico de pesquisa e na tentativa de várias comprovações em relação ao seu uso, seja no meio, em laboratórios com animais, seja com seres humanos. De onde saiu tudo isso? É importante que a gente dê valor a esse início histórico, a essa construção e a esse sujeito que vocês acabam de ver aí na tela, o Mikao Usui, esse japonês que conseguiu
há pouco tempo, né, uma história nova, se a gente for parar para pensar, 1922 foi o momento em que Mikao Usui ele codifica, ele sistematiza essa ferramenta terapêutica de tratamento e cura lá no Japão. Mikao Usui, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não iniciou a jornada dele de vida já sendo um monge, né, em mosteiros. Pelo contrário, ele era um sujeito assim como nós, vivendo a sua rotina, nasceu no interior do Japão, foi para Tóquio, se casou, não me lembro se casou um pouquinho antes ou já em Tóquio, mas ele, com todo o estilo de vida conturbado que ele levava, como empresário, como indivíduo envolvido nas políticas públicas, ele começou a experienciar momentos de adoecimento, de estresse muito elevado. E isso colocou em xeque para Mikao Usui se o estilo de vida que ele levava na época era realmente o estilo de vida que deveria ser conduzido para o restante da sua caminhada. E nesse processo ele se encontra com vários membros do Zen budismo, do budismo, né, clássico no Japão, e deseja mudar essa forma de viver. E como que Mikao Usui faz isso, né? Se dedicando às práticas meditativas, do jejum, das orações, das preces. E ele decide querer, então, cada vez mais buscar esse processo de iluminação. Ele questiona muito esse processo e a dificuldade de se alcançar isso. E os monges, naquela época, os encorajaram para que ele não desistisse. E o diziam que, quando esse momento chegasse na vida dele, ele saberia que seria o momento da iluminação. Então, Mikao Usui, ele decide passar 21 dias no Monte Kurama, um monte muito famoso do Japão, que inclusive hoje ele é um parque, né, histórico, de história, visitado por pessoas do mundo inteiro que queiram saber da criação do Reiki. E aí ele se isola durante 21 dias nesse monte, jejuando, em meditação e tentando buscar esse tão almejado caminho da iluminação. E em algum momento, já no final desse retiro, Mikao Usui, ele tem uma intuição, né, um insight dessa ferramenta incrível de cura que conhecemos e de tratamento complementar, coadjuvante ou não, que é o Reiki. E quando ele tem esse insight, vários outros insights, ele entende, né, ele percebe que algo extraordinário aconteceu nesse retiro. Então ele volta para conversar com seus mestres, conta a sua experiência, e seus mestres o dizem assim: Mikao, vai para o mundo falar dessa técnica, dessa ferramenta, desse sistema. Os japoneses nem gostam de chamar de técnica, né? Nem eu gosto, é um sistema. Leve isso para as pessoas, sistematize isso, oportunize as pessoas conhecerem essa forma de cuidar e de tratar. E assim, o Reiki, né, ele depois, logo depois, 4 anos depois, Mikao Usui, ele morre, ele tem, se não me engano, ele sofreu um aneurisma, alguma coisa cerebral, e aí ele falece, ele morre, e deixa esse legado, né, deixou discípulos que continuaram com a missão de levar o Reiki para a maior parte das pessoas possível. A OMS, então, né, depois de muito tempo, é claro, considerou o Reiki como uma das terapias complementares em saúde. E em 2017 chega para nós e ela está incluída, então, dentro das PICs. Mas, Marina, o que é o Reiki, então? Né? Você já contextualizou, já fez essa história inicial importantíssima sobre o Reiki. Do que se trata esse sistema? O Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki nos coloca uma definição muito interessante, que trata-se de um método ou um sistema natural de harmonização e reposição energética que mantém e recupera a saúde. Um método de redução de estresse, captando, modificando e potencializando a energia. E agora eu já faço uma ressalva para aqueles que ainda não estão familiarizados com o termo energia.
já que para os orientais isso é muito natural, né? Uma expressão, uma fala e algo que para eles já é corriqueiro e do sistema de saúde deles. Aqui no Ocidente, ainda temos alguma dificuldade de inserir essas práticas e terapias que envolve o aspecto energético, talvez por uma limitação mesmo sociocultural da nossa medicina em aceitar que nós somos algo além da matéria, né? A matéria densa que somos, porque na verdade tudo é matéria. A própria energia do que o Reiki fala, Einstein já dizia isso, né? Que energia é matéria, matéria é energia. Tudo se trata de energia manifestada em diferentes densidades, em diferentes espectros, em diferentes perfis de onda. Então, essa energia que a gente fala nada mais é do que uma matéria sutilizada, né, que existe no universo e permeia todos os seres, animados ou inanimados. E muitos podem ouvir diferentes nomenclaturas para essa energia. Qi, Qi, os chineses chamam de Qi, os japoneses gostam de falar Qi, Chi, Prana, Mana e outras formas de denominação. Bom, e nós temos, né, eu falei lá inicialmente do kanji para a tradução do reiki, né, a composição, os ideogramas japoneses, chineses, eles são desenhos, né, verdadeiros desenhos, ideogramas são desenhos, as letras desenhadas. Nós não falaremos disso aqui, mas eu quero destacar que rei é essa primeira parte do kanji e ki, ou chi, essa segunda parte. E se a gente vai buscar um significado global, não existe uma tradução literal, tá, pessoal, para reiki, né? Os orientais, eles têm formas diferentes de falar e denominar, né? A semiótica, a semiologia deles é muito diferente da nossa. Mas, em linhas gerais, o fragmento rei nos fala sobre essa energia que permeia todo o universo, tudo. Os planetas, os astros, os seres humanos, os animais, as plantas, os minerais, tudo. O Qi, especificamente, é uma parte dessa energia universal, individualizada, contida como fluido vital, podemos assim chamar, em cada individualidade humana. Vamos falar dos humanos aqui. Então, Qi é esse fluido que nos mantém vivos, essa energia que é um resultado vibratório molecular, se assim quisermos dizer, que é um resultado vibratório, né, de saltos de elétron, de movimento dos elétrons no nosso corpo, e que criam um padrão de energia resultante. E o Reiki ainda, né, para quem já foi iniciado no Reiki, sabe que seguimos princípios desse sistema de tratamento, né, desse sistema terapêutico. E esses princípios, eles são internalizados no modo de viver do reikiano, daquele que se transforma em reikiano. Faço um parênteses aqui, para não parecer que apenas os reikianos conseguem acessar esse tipo de energia. Todos nós temos a capacidade de acessar esse Qi e esse fluido cósmico universal, essa energia universal, tudo isso que permeia o universo. Mas, especificamente aqui, falando dessa escola, desse sistema, eu preciso dizer que aqueles que são iniciados no Reiki, eles seguem algumas diretrizes, seguimos algumas diretrizes, e uma delas são os princípios. E eu vou falar eles em japonês e também em português, né? A pessoa pode escolher se quer falar, né, na sua prática diária de vida em japonês e em português. Então, Kiyodakuwa, só por hoje. Okaru na, sou calmo, calma. Shinpai suna, confio. Kansha shite, sou grato, grata. Gyohaji mi, trabalho arduamente. Hitoni shin setsuni, sou bondoso, bondosa. Então, para os orientais reikianos, né, e todos os reikianos do Ocidente,
Se minimamente conseguimos praticar no nosso dia a dia esses 5 princípios do Reiki, estamos vivendo essa energia do Reiki. Não é apenas um momento em que estamos como doadores ou terapeutas do Reiki, mas como seres humanos, tentando contemplar essa rotina dos 5 princípios na nossa vida. Importante ainda dizer que o Reiki ele fica alicerçado em 3 pilares principais: Rei-ho, Gassho, Shiryo, o Shiryo, alguns escutam como Shiryo. O Rei-ho nos fala da devoção, né, e não no sentido de devoção cega, mas de acreditar na ação do Reiki, no que ele pode proporcionar, e também da capacidade de estarmos perceptivos à nossa intuição, ao nosso campo intuitivo, para entrar em conexão com essa energia que a gente está conversando. O Gassho nos fala sobre a postura, e não só a postura de colocação para doação do Reiki, as nossas posturas para tudo ao longo da nossa vida, a nossa atitude meditativa, o nosso estado, estar em meditação para qualquer coisa que a gente faça em nossa vida. E o Shiryo, o tratamento propriamente dito, ou seja, não é salutar acreditar que o Reiki é só aquela via final de tratamento, em que o indivíduo ele está ali deitado ou sentado, posicionado, auto-aplicando ou aplicando o Reiki nas pessoas. Existe um compromisso de vida frente a essa energia que a gente está conversando com vocês agora. Bom, e aí, como eu já conversei, todos nós temos essa energia pulsante que nos mantém vivos, Embora não vejamos, não enxergamos essa energia, essa sutileza energética, nós somos detentores. Cada célula nossa vibra em padrões moleculares que geram essa energia universal e essa energia individual. E aí eu começo já a trazer imagens para vocês, aqui uma imagem, um tipo, né, uma pessoa doando a energia de Reiki, transferindo a energia do Reiki, tá, para uma usuária final. O Reiki, depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, que o terapeuta ele pode ou não encostar no indivíduo de acordo com a permissão daquele que vai receber a técnica, de acordo com o lugar que você esteja, o país, a região, né? A gente respeita muito os princípios individuais de cada um. Uma outra coisa que eu acabei não falando lá antes, né? Mas o Reiki, ele não é uma religião, não se trata de religião. Isso, as pessoas fazem ainda muita confusão em relação a isso. Mas o Reiki, ele não está ligado a nenhuma religião específica. É uma ferramenta, um sistema universal aberto a qualquer tipo de religião, a qualquer seita, a qualquer dogma, a qualquer doutrina, tá? Para ficar muito claro, a gente precisa afirmar isso. Mais uma definição que eu gosto muito, que o Reiki trata-se do ato de impor, encostando ou não as mãos, sobre seres animados ou inanimados, a fim de transferir e realizar processos de trocas energéticas, harmonizando e reequilibrando o corpo, o sistema do receptor e também do doador. Faço outro parênteses. Se tornar reikiano, né, e eu já quebro um mito aqui, que algumas pessoas sempre perguntam, talvez até pudesse ser uma pergunta lá no final da nossa fala, mas aquele que doa, ele não gasta, exaure a sua energia, né? Que ainda existe uma fala corriqueira, nossa, eu vou doar minha energia, então eu vou ficar sem energia, eu vou diminuir a minha energia. Essa fonte, ela é inesgotável. E quanto mais eu dou o Reiki, mais eu sou abastecido e harmonizado pela energia do Reiki. Uma outra coisa que eu quero desconstruir nessa fala de hoje
a gente tem um hábito, um vício de falar em energia positiva ou energia negativa, né? E os físicos ficam loucos quando escutam isso, e a gente também precisa mudar a forma como a gente fala. Não existe energia negativa ou energia positiva. Não é essa polaridade que a gente deve dar às energias. Existem padrões de vibração diferentes da energia, padrões de onda diferente dessa vibração. Vibrações mais elevadas, vibrações menos elevadas. Mas falar em energia positiva e negativa não é tão adequado, mesmo que a gente tenha esse vício de linguagem. Bom, e aí, quando o Ocidente recebeu, né, começou a entrar em contato com o Reiki, gente, o que é Reiki? Afinal de contas, nossa, Reiki, que coisa incrível, fantástica, funciona, não funciona? E aí o Ocidente, nós, curiosos que somos, né, investigadores também que somos, quisemos, obviamente, entender e buscar respostas e comprovações para a aplicação do Reiki. E tantas pesquisas começaram de 20 anos para cá, né? Vamos dizer assim que se intensificou mais o número de pesquisas envolvendo, e essas pesquisas foram crescendo. Hoje a USP é uma referência, né? Uma unidade de referência em pesquisa com Reiki, tantas outras polos pelo nosso país, pelo Brasil, tentando buscar os efeitos, né, comprovar os efeitos do Reiki. Aqui eu coloquei alguns dos efeitos que a Organização Mundial da Saúde já fala, né, sobre eles. Promove o relaxamento profundo, reduz estresse e ansiedade, reduz dor, diminui a tensão muscular, traz uma paz para a mente, para o corpo, melhora o processo cicatricial de feridas, regula e baliza, harmoniza a circulação energética do corpo. Enfim, alguns dos efeitos, mas sabemos que tem pesquisas conduzindo outros. Para quem for ser sintonizado no Reiki e, né, estudar o Reiki, nós temos o Reiki 1, 2 e 3, sendo que o 3 se divide em 3A e B. Ao longo desse caminho, né, de estudo e prática, nós somos iniciados também, recebemos símbolos, aprendemos sobre os símbolos. Os orientais usam muito os símbolos no tratamento, né, no cotidiano, e aí quem for se interessar vai aprender esses símbolos que eu coloco aqui no slide, ó, nos diferentes níveis de Reiki. Bom, trago aqui, então, um slide mostrando uma forma de aplicação em que o terapeuta ele não encosta na pessoa e uma forma de aplicação em que o terapeuta encosta na pessoa. Marina, existe diferença de intensidade de quando um terapeuta encosta no sujeito e quando o terapeuta não encosta no sujeito, desculpa, e o terapeuta encosta? Não podemos afirmar que existe diferença. Não temos esse know-how para dizer, né, de forma sistematizada que há diferença. Algumas pessoas preferem, a gente vai mais pela preferência do sujeito, pela sintonia que há entre o terapeuta e aquele que vai receber a energia do Reiki. Mas lembrar que a energia, ela não encontra barreiras, não existe barreira. Existe barreira para o pensamento? Não. Assim como qualquer outro tipo de energia mais sutil. A roupa não é uma barreira, a vestimenta, a distância não vai ser uma barreira. A barreira, na verdade, se existe uma barreira, se é que existe, é a nossa intenção, a nossa vontade, a nossa disponibilidade para estar nesse processo. Mas, uma coisa que se pergunta muito, e se o indivíduo não acreditar no Reiki? Ele vai funcionar? Vai, ele vai funcionar, quer a gente acredite ou não. Bom, aqui mostra uma figura fofa, uma imagem fofa. O Reiki também pode ser utilizado em bebês, em crianças. Ele é usado para todas as faixas etárias. Inclusive em bebês e crianças, a resposta ela é muito intensa e muito imediata.
Por que, Marina? Porque o campo sutil energético deles ainda não é um campo tão estagnado quanto o nosso, né, de adultos, ainda muito limpo, muito livre, o Qi, circula nesse corpinho de uma maneira muito fluida, diferente da gente, né, que já percorreu alguns desafios, temos hábitos complicados, né, sabemos disso. Então, a resposta para bebês e para crianças é sensacional e ele é muito utilizado e muito indicado. E temos algumas formas, né, da aplicação do Reiki. A autoaplicação é uma delas, né? No Reiki 1, quando você é iniciado no Reiki, além de você aprender a doar para o próximo, você, antes de mais nada, você aprende a se autoaplicar, a você aprender a fazer a autoaplicação do Reiki. E é indicado que os reikianos, eles façam isso, se possível, todos os dias de sua vida, né? Como que eu vou me propor a doar alguma coisa para alguém se eu não cuido dessa energia sutil, dessa sutileza, dessa expressão energética no meu próprio corpo, seja físico, seja o corpo mental e também espiritual? Temos a modalidade do Reiki à distância, né, em que eu imagino a situação, entro em conexão com aquele indivíduo, com aquela população, com aquela situação que precisa receber esse reiki, eu entendo que é necessário receber essa energia, à distância, não importa a distância, eu posso estar aqui, um indivíduo lá na China, em qualquer lugar, eu posso me colocar numa postura de doadora para essas pessoas, para essas situações, e tem um efeito também muito forte. Como eu falei, não existe barreira de tempo e espaço para essa energia. Uma outra categoria é a doação de reiki para os animais. Muitos veterinários, médicos veterinários, fazem a formação, né, estudam reiki para tratar do seu público, que são os animais. E não são os médicos veterinários, nós mesmos, reikianos, a gente pode fazer essa transferência, essa prática terapêutica com os animais, sejam eles de que espécie for. Talvez não no tubarão, né, numa cobra, assim, num bichinho um pouco mais complicado, mas muito utilizado nos animais domesticados. Aqui eu peço licença, sou eu no puerpério imediato, 15 dias de puerpério, com a minha bebezinha no colo, com a Iva. E eu já sou reikiana há muito tempo, né? São quase 9 anos aí de prática com reiki. Nós temos 3 cachorrinhas adotadas. E a Peteca, que é essa daqui, nós adotamos numa situação em que ela foi atacada na rua, né? Meu esposo viu ela sendo atacada por outro cachorro, separou, né, o conflito e levou ela para casa. Isso era muito tarde da noite, eu não consegui fazer contato com a nossa veterinária naquele momento. E na hora, a única coisa que me veio à cabeça, ela fez uma ferida no pescoço, não muito profunda, mas ela estava sentindo muita dor. E eu a coloquei do lado da nossa cama e passei a noite toda com a mão em cima dela, doando o reiki. Eu não sabia se ia funcionar ou não, mas eu acreditei muito naquilo. Eu nunca tinha feito o reiki com animais, foi a minha primeira experiência. E eu passei a noite inteira praticamente com a mão na peteca. E no outro dia, essa cachorra já era outra cachorra, assim, manifestava alegria, felicidade, já começou a balançar o rabinho, brincar, dar sinais de que ela estava muito melhor e sem a dor. Então, foi o meu estudo de caso com animais, o meu experimento não publicado, mas que deu muito certo. Outra categoria em plantas, existem aqueles que doam reiki para as suas plantas, é um ser vivo também. O reiki serve para seres animados e inanimados, por que não nas plantas? E temos estudos da área de botânica mostrando o efeito dessa energia nas plantações, na vegetação, enfim, nas flores, no jardim, enfim, várias oportunidades aí com as plantas. Marina, temos evidências, né? Porque muitos que nos assistem são profissionais da área da saúde, pode ter pesquisador aqui junto, professores, sim, nós já temos um número muito agradável de evidências,
umas melhores que outras, obviamente, mas já trazendo os efeitos clínicos da aplicação do Reiki, tá? Então, se a gente fizer uma busca, depois eu vou deixar esse material para quem quiser disponível, entendendo a aplicação, os resultados que o Reiki traz em diferentes populações de diferentes lugares do mundo. Temos também pesquisas em português, né, várias aqui no Brasil. Vale ressaltar que a categoria profissional que mais pesquisa e investiga o Reiki é a equipe de enfermagem, né? A enfermagem, a categoria da enfermagem, os enfermeiros, as enfermeiras, são os que mais se dedicam à pesquisa com essa ferramenta. Outros profissionais estão começando a se aproximar desse contexto, né, terapêutico e a vivenciar essa oportunidade de investigação e pesquisa. Então, nesse momento, eu não queria deixar de fazer uma prática com vocês, né? Eu conversei sobre essas questões gerais do Reiki, né? Falando sobre o Reiki, a história, a sua aplicabilidade, o que ele é, os seus efeitos. Mas eu queria mostrar para vocês, nessa oportunidade, que todos nós podemos perceber e sentir esse momento através da meditação, através do parar, do silenciar e entrar em conexão com essa energia vital, com esse Ti, e por que não, com esse Reiki, né, essa energia que permeia todo o universo. Nesse momento eu vou colocar uma música e eu convido a vocês para fecharem os olhos, se colocarem em alguma postura de conforto. Deixar suas mãos apoiadas, se possível, nas suas coxas, com as palmas voltadas para cima, os pés no chão, se possível. E comece a respirar gentilmente, amorosamente, em um ritmo tranquilo, cada vez mais percebendo e melhorando a velocidade, o ritmo da sua respiração. E volte a sua atenção agora para suas mãos. Perceba todas as reações, as sensações, tudo aquilo que você percebe acontecer com as suas mãos. Permita-se senti-las além da pele, dos músculos, dos ossos, dos nervos. E aos poucos, tente se conectar com esse fluido vital. Sinta, em algumas pessoas, a manifestação pode se dar por um leve formigamento, uma sensação de vibração. Alguns percebem a mudança da temperatura, suas mãos esquentando, o aumento da temperatura. Existem diferentes formas de perceber essa energia, esse fluido vital. E nesse instante, eu convido vocês, então, a deslocar as mãos para frente do peito de vocês, deixando numa distância de mais ou menos 5 centímetros. Relaxem os ombros. E volte a atenção à presença de vocês, para o que vocês sentem entre as mãos.
Respire fundo e sinta a sua cabeça pode estar agitada, não importa, os pensamentos podem ir, vir, não se apegue a eles, não os julgue. Volte a sua atenção para as suas mãos. E agora encoste uma mão na outra, uma palma na outra, encoste no seu coração. Junte os dedos. E sinta esse efeito. Perceba o que acontece com você nesse momento. Respire fundo, separe as suas mãos, mexa seu corpo devagar, abra um pouquinho os seus olhos, desperte e agora veja essa imagem que eu coloco aqui. Todos nós, nesse momento, buscamos formas diferentes de manter o nosso controle emocional, físico, diante de tudo o que acontece conosco no planeta, dessa situação de pandemia. E muitos de nós, terapeutas das práticas integrativas, cada vez mais nos unimos para fazer a doação desse fluido vital, seja através do Reiki, seja através de outras terapias energéticas, a doação disso para o nosso planeta. Porque nós, individualidade, sofremos, estamos passando por um momento delicado, mas ainda assim somos capazes de transferir tudo de bom que nós temos em prol de outras pessoas e do nosso planeta. Seja direcionando para os hospitais, para as famílias, para aqueles que já se foram, para os que estão acamados, internados. Podemos fazer essa doação, conectados com essa energia do Ti. Então, nesse momento, eu peço a vocês novamente, só que agora vocês vão fazer uma postura, colocar a mão de vocês em forma de concha, de bacia, apoie as mãos na coxa, em algum lugar, alguma superfície. Feche os olhos e mentalize o nosso planeta em nossas mãos. Mentalize essa doação de Ti, de fluido vital, para cada ponto da Terra. Podemos usar essa energia, sim, para acalmar essa situação, tranquilizar, levar mais segurança, tranquilidade, paz a todos os seres que nela habitam. Sinta isso verdadeiramente. Cada um de nós é capaz de acessar essa energia. Respire fundo. Mexa seu corpo e devagar abra os seus olhos. Espero que vocês tenham percebido alguma coisa.
Caso não tenham percebido, tudo bem, também está dentro da normalidade não perceber alguma sensação na primeira vez em que a gente pratica. Quando somos iniciados no Reiki 1, 2 e 3, quando seguimos nessa caminhada, essa percepção ela vai aumentando, aumentando, porque nos conectamos verdadeiramente e aprendemos a usar ferramentas que ampliam esse potencial terapêutico através do sistema e da ferramenta do Reiki. Depois, também deixarei disponível para aqueles que quiserem algumas indicações de lugares, né, que oferecem informação, lugares de confiança, com profissionais de confiança, que podem iniciar, né, mestres que vivem verdadeiramente a energia do Reiki. Deixarei para vocês em seguida. E agora, eu quero mostrar para vocês 3 referências literárias que uso muito, inclusive usei para construir a minha fala de hoje, a minha conversa, grande parte dos slides, que são esses 3 livros. O primeiro deles, Mão de Luz, da Barbara Ann, ela traz de uma maneira muito científica e muito profunda a questão da manipulação energética. Como se dá o que é essa energia, afinal de contas? Do que a gente está falando aos olhos da ciência? E ela traz isso com muita riqueza de detalhes. A segunda obra é conhecida no mundo inteirinho, que é o Reiki Essencial. Esse livro, ele tem em português, se eu não me engano, acho que tem sim, da Steers, e conta sobre a história do Reiki, o que é o Reiki, o que o Reiki faz, e ela tem vários livros nessa linhagem do Reiki. Temos também um livro que se chama Isto é Reiki, do Frank Peter, outro livro conhecido no mundo todo, trazendo o histórico, trazendo uma outra linhagem de Reiki também, é importante dizer isso, desde que Mikao Usui se foi, várias linhagens, várias linhas de Reiki começaram a surgir ao longo do mundo, tá? Então, eu deixo essas 3 referências literárias para vocês. Além dessas 3 referências literárias, eu quero aproveitar esse momento, já que eu falei lá atrás que eu componho o grupo de pesquisa PIX, UFES, né? Sou integrante desse grupo incrível de pesquisa que acontece na universidade. E nesse tempo de pandemia, né, nesse grupo, a gente criou um e-book, a gente lançou um e-book, acabamos de lançar. Ontem saiu o nosso ISBN, a nossa ficha catalográfica, então já temos aí um fruto de uma situação desafiadora que é a pandemia. E esse livro é um livro que se chama Meditação Direto ao Ponto, e ele traz informações valiosas sobre a meditação e é destinado a todos aqueles que desejam aprender um pouco mais a meditação com uma linguagem leve, tranquila, com figuras, bem ilustrativo. E nós deixaremos ele através de um link lá no nosso Instagram, que é pix.ufes, depois quem puder nos seguir lá, além de seguir também o @meditaufes, que é um outro programa de extensão e também pesquisa que nós temos dentro da universidade, o qual também publicamos um livro na situação de pandemia, acessível para todos e gratuito para todos, ok? Bom, isso é que eu tinha para trazer para todos vocês nesse momento, nesse encontro. Gratidão pela oportunidade. Fico muito feliz de estar nessa situação, compartilhando esse sistema terapêutico, essa ferramenta incrível deixada a nós, a toda a humanidade, de fácil acesso, simples e com resultados incríveis. Mais uma vez, obrigada. E deixo essa imagem também de agradecimento.